Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, né, se cuidando, bom dia, né? Nas últimas aulas a gente fechou a parte que envolve a célula, os seres vivos, as interrelações entre os seres vivos. Não, mentira. Esse é o do sexto ano, desculpa, gente, a cabeça já está dando confusa. Na última aula a gente terminou a parte da atmosfera, né? A composição dos gases, o que é um gás, quais são as características da atmosfera, da composição da atmosfera, que a gente pode classificar como um gás, o que a gente não pode classificar como gás, qual é a importância da atmosfera, ou seja, quais são os fenômenos fundamentais que ocorrem na atmosfera, que são fundamentais para a manutenção da vida do planeta, né? Então a gente falou lá sobre alguns desses efeitos, alguns desses fenômenos, né, como o efeito estufa, a formação da camada de ozônio, a importância da camada de ozônio. Falamos sobre o agravamento do efeito estufa, né, o agravamento do aquecimento global. A gente já vive nos períodos que a ciência já define como um período de emergências climáticas, né, de alerta, de que estamos chegando próximo ao ponto em que as alterações do clima do planeta vão se tornar irreversíveis, ou seja, eles não vão poder serem desfeitos, né? E, e aí a gente viu um pouco de como o ser humano acaba afetando, né, a saúde do clima mundial, né, do clima do planeta, que ponto o clima do planeta se encontra, e a partir daí o que a gente pode fazer para que essa situação não se agrave, né, ao pontos mais críticos, né? Então vimos um pouquinho de como cada um desses fatores atmosféricos eles influenciam de uma maneira ou de outra o nosso planeta. E falamos também sobre a dinâmica da crosta terrestre, ou seja, o que é a crosta terrestre, como ela é formada, quais são os fenômenos que vão estar, que influenciam na, na crosta terrestre, né, os movimentos das placas tectônicas, vimos lá os conceitos de deriva continental, a importância lá do Wegener, as teorias tectônicas, né, a estrutura e a camada do planeta, né, então a gente falou lá da crosta terrestre, né, da crosta continental, oceânica, do manto, as diferenças do manto, os movimentos que ocorrem no manto, os movimentos de convecção que ocorrem no manto, que levam às movimentações das placas tectônicas. Falamos do núcleo, falamos dos efeitos que essas placas tectônicas, os movimentos delas podem causar, né? Então falamos dos terremotos, do vulcanismo, falamos das tsunamis, e como tudo isso tem de uma certa maneira está interligado com essa dinâmica da crosta terrestre, né? Então, a gente falou bastante sobre vários fenômenos, causas e efeitos que podem ocorrer, que podem ocorrer, a importância do vulcanismo, falamos das rochas magmáticas, e por aí vai, né? A gente falou então, fechou essa parte da dinâmica da crosta terrestre e também um pouco da dinâmica da atmosfera, né? Que em outros anos não, no próximo ano, no oitavo ano, vocês vão estudar um pouco mais sobre algumas coisas que envolvem a atmosfera, né? Os efeitos, os fenômenos atmosféricos, né? Meteorológicos, climáticos e por aí vai. A gente vai ver tudo isso. Vocês vão ver isso, né? Não sei se lá no Afenisa, né? Se eu convido o professor, professora, mas vocês vão estudar bastante sobre isso também. Vão voltar a aprofundar e voltar a falar sobre os fenômenos atmosféricos. A gente vai entrar agora no próximo assunto, que seria esse assunto aqui já. Lembro a vocês que a atmosfera e dinâmica da crosta terrestre são os assuntos da terceira unidade. Então vocês já fizeram a prova dessa unidade, fechou a segunda unidade. Só falta quem for fazer quem perdeu a prova, né? Ou quem precisar fazer a recuperação da segunda unidade, né? Mas já o assunto da terceira unidade já está dado. Então no simulado da terceira unidade a gente vai cair a atmosfera, os fenômenos atmosféricos. E na prova da terceira unidade a gente vai cair a dinâmica da crosta terrestre, parte do vulcanismo, placas tectônicas, já está certo. Então o assunto da terceira unidade de vocês já está dado e já adiantei a vocês como vai estar separado. Né? Então, atmosfera, os fenômenos atmosféricos, simulado, dinâmica da crosta terrestre, prova da terceira unidade. Agora já estou começando o assunto da quarta unidade e última, a unidade que vai ser separada em dois temas.
máquina simples e calorimetria. Aí máquina simples vai ser o assunto do simulado da quarta unidade e calorimetria vai ser o assunto da prova da quarta unidade. Então já tá. Também quem já quiser adiantar aí já tá sabendo. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre máquinas simples, uma introduçãozinha básica sobre máquinas simples. E o que a gente vai estudar em máquinas simples, né? Primeiro, o que é uma máquina, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira, a gente está cercado por máquinas e às vezes a gente acaba não se dando conta que aquilo são máquinas, né? Essas máquinas que nos cercam, que não nos cercam, né, mas que estão na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente pode ter desde máquinas mais simples a máquinas mais complexas. Mas as máquinas complexas e as máquinas simples são todas máquinas, certo? Então, por exemplo, exemplos de máquinas simples que a gente tem no nosso dia a dia, que vocês com certeza têm na casa de vocês, mas se não tiver na casa de vocês, vocês já viram. Por exemplo, alicate é um caso de uma máquina simples. A pinça, não é aquela pinça de cabelo, de limpar a sobrancelha, pinça de pegar objetozinhos, alicate, né? Seja aquele alicate de unha, aquele alicate aquela ferramenta mais para tirar prego, essas coisas. Então a gente tem máquinas simples que são alicates, pinça, uma rampazinha inclinada que ajuda você, por exemplo, a subir alguma coisa, né? Uma rampazinha de skate, ou a rampazinha para ajudar você a, sei lá, ter um desnível, a entrada é um pouquinho mais alta, né? A calçada, você tem uma rampazinha, ajuda, né? Uma rampazinha inclinada para facilitar seu trabalho, uma alavanca, uma máquina simples, aquele negocinho de quebrar, de esmagar alho, né? Então, não sei se vocês já viram, um negócio, você bota o alho e aperta. Espremedor de limão laranja, né? E aí tem vários outros objetos, né? Carrinho de mão, tesoura, são exemplos de máquinas simples. Essas máquinas, elas são objetos, instrumentos que facilitam o nosso dia a dia. Ou seja, eles fazem com que a gente faça um esforço menor em uma atividade, por exemplo, que demandaria mais força. Então, por exemplo, uma rampa inclinada, ela facilita a gente, por exemplo, a empurrar o carrinho do supermercado de compra. Você tem a rampinha, é mais fácil subir do que sem a rampinha. Sem a rampinha, você vai ter que, por exemplo, levantar o carrinho na mão, você tem um degrau, né? O nível da calçada. Você traz um carrinho de compra. Você subir ele de um nível para o outro, você vai ter que levantar esse carrinho na mão e colocar ele em cima. Com a rampinha faz com que você consiga subir ele, uma rampinha inclinada, ele faz com que você consiga subir esse carrinho num esforço muito menor. Você não precisa colocar a força que demandaria para levantar todo aquele carrinho com aquelas pontas. Um alicate, quem já mexeu com aquele alicate, para você desenroscar um parafuso ou arrancar um parafuso da parede, por exemplo, você tentar puxar com sua mão, você tem que fazer uma força muito maior do que quando você usa um alicate. O alicate, ou seja, ele diminui a quantidade de força que você teria que aplicar para tirar, por exemplo, aquele parafuso da parede ou desenroscar uma rosca, né? uma portinha, né? De alguma coisa. Então as máquinas simples, elas são objetos e instrumentos que elas facilitam o nosso dia a dia, certo? Então a gente tem vários casos, a gente vai estudar as máquinas simples, né? Como todos os exemplos que eu falei, do plano inclinado, alavanca, rodando e por aí vai. Um computador, por exemplo, ele é uma máquina complexa, né? Que geralmente as máquinas complexas são máquinas que são feitas por uma série de componentes diversos, de vários tipos de componentes diversos vão estar ali interagindo para que aquele aparelho funcione. Então a gente vai chamar de máquina complexa isso, como você tem, por exemplo, sei lá, a estrutura do motor do carro, o motor, toda a estrutura do carro, né? Ali seria uma máquina mais complexa. A máquina simples é uma máquina que tem poucas estruturas que vão facilitar seu trabalho, né? Então, por exemplo, aquele abridor de lata, né? Aquele bem simplesinho, né? Só tem aquele negócio, você vai lá, você vai abrindo a lata de forma simples, né? Um carrinho de bebê, aqueles carrinhos de empurrar bebê.
Então tudo isso aí seria um caso de máquina simples, né? Tesoura, por aí vai. Então essas máquinas mais complexas, elas são formadas, né, pela união, né, de diversos componentes diferentes, ou seja, geralmente uma máquina complexa é formada por várias máquinas simples. Se você pega várias máquinas simples e elas interagindo entre elas formam uma máquina complexa, né? Ou seja, então a gente pode ter essa máquina complexa, né, formada por conjuntos de máquinas simples, ou com uma máquina complexa ela também pode ser formada por um conjunto de dispositivos muito sofisticados, né, muito é, tecnologicamente bem desenvolvidos em sua composição, por exemplo, como os eletrônicos, né? Aquelas peças, aquelas placas de memória, de HD, de processador, eles já não são máquinas simples, né? Eles são componentes extremamente complexos. Então a gente pode ter uma máquina complexa, ela pode ser formada por um conjunto de máquinas simples, mas uma máquina complexa ela também pode ser formada por esses dispositivos extremamente sofisticados tecnologicamente falando, como esses processadores, né? Ou dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos eletrônicos eles não vão ter o funcionamento e o mecanismo de uma máquina simples, certo? Então a gente tem como exemplo de máquinas complexas um computador, celulares, um automóvel, um carro, né? Toda a sua estrutura é muito mais complexa, certo? Mas é bastante importante a gente saber mais sobre cada uma dessas máquinas complexas, porque a gente se torna cada dia mais dependente dessas máquinas no nosso dia a dia, né? Hoje em dia, pensar para vocês, né, o que é viver sem um celular, né? Eu na minha juventude vivi sem um celular, né? Mas hoje em dia a gente é muito mais dependente. Mas se pensar hoje em dia, se eu consegue viver sem um celular, talvez sim, não sei quanto tempo, né? Mas que boa parte das minhas atividades envolve o manejo do meu celular, sim, né? Seja leitura de artigos científicos, seja para troca de e-mails, para movimentação da conta bancária, pagamento de boleto, comunicação com outras pessoas, tudo isso está muito ligado à dependência, né, com essas máquinas, né? Então, os automóveis, por mais que, por exemplo, o motor do carro, por exemplo, ele funciona bastante com máquinas simples interagindo entre elas, mas os automóveis hoje em dia eles utilizam muito de recursos eletrônicos, né, e elétricos na sua composição. Mas por exemplo, o funcionamento geral de um carro ele se baseia principalmente em peças, né, que se deslocam, que se movem, né, uma puxando a outra, puxando, empurrando, girando uma peça ou outra, uma interação que a gente pode chamar de uma interação entre máquinas simples, né? Então a gente diz que esse tipo de funcionamento ele pertence a um domínio daquilo que a gente chama da mecânica. Dentro da área da ciência, a gente chama de mecânica, né? Essa área em que a gente tem esses movimentos e esses objetos interagindo para facilitar ou modificar estruturas ligadas ao movimento, né? Aos movimentos. Então a gente vai estudar, obviamente, as máquinas simples, as máquinas complexas a gente não vai estudar aqui no sétimo ano, mas a gente vai estudar algumas das principais máquinas simples que existem. Então essas máquinas simples, como eu falei para você, né, são esses mecanismos e essas estruturas, né, que facilitam a nossa atividade, ou seja, que facilitam todas as atividades humanas, né? Porque elas conseguem, essas máquinas simples, elas conseguem fazer com que a gente faça uma determinada tarefa no nosso dia a dia com menor esforço físico. Ou seja, as máquinas simples elas fazem com que a gente consiga desenvolver uma tarefa, só que com um esforço menor. Então, por exemplo, um abridor de lata, você utilizar ele, que se você souber usar ele, né, você abre uma latinha com a maior tranquilidade com o mínimo de esforço, né? Uma tesoura para cortar alguma coisa, cortar uma caixa é muito mais fácil pegar uma tesoura e cortar, por exemplo, uma caixa do que você rasgar na sua mão. Por exemplo, um carrinho de bebê, você bota o bebê e sai empurrando, você faz muito menos esforço para transportar o bebê do que você sai carregando ele no braço. Um carrinho de supermercado lá cheio de compras, com sei lá 50 quilos de compras, é muito mais fácil você botar ele no carrinho empurrando
seu esforço é muito pequeno, né? E que você pegar todas as compras e botar na sua mão e sair caminhando. Aí seria um esforço tipo, muito grande a gente fazer isso, né? Então, por exemplo, levantar um corpo muito pesado com uma alavanca, né? Ou seja, existe um esforço menor. Você pegar aquela alavanca e levantar. Aquela alavanca, você pega um pedaço de pau, apoia ele e consegue levantar uma caixa, né? Por exemplo, vocês já viram aqueles elevadores hidráulicos. Vocês já viram de oficina de carro, vocês já viram que levanta o carro. Muito mais fácil, né? Elevador mesmo de prédio, né? Ou seja, muito mais simples é uma estrutura simples de levantar, ou seja, é uma máquina mais simples. Então, de forma geral, assim, né, essas máquinas simples elas se modificam, né? Elas modificam, então, por exemplo, tem uma série de máquinas simples, né? As máquinas simples são aquelas máquinas que modificam a força a ser feita, né? A força a ser aplicada, seja na intensidade, seja na direção, seja no sentido, e transmite uma ação para realizar um determinado movimento. Então ali o abridor de garrafa, então, você tem que tirar a tampa da garrafa com a mão. Você não consegue, mas com o abridor você quase que não bota força e ele retira aquela tampa, né? Um plano inclinadozinho aqui para o cara colocar as coisas aqui no caminhão, um alicate para você tirar um prego, as roldanas para você fazer alguma coisa girar. Quem vai meter academia, você vai ter um sistema de roldanas para as pessoas, nos aparelhos para as pessoas conseguirem malhar, um carrinho de mão, tudo isso aí é fundamental para no nosso dia a dia, facilita a nossa vida. Ou seja, você não vai carregar o seu supermercado na mão. Você coloca ele no carrinho, empurra ele e fácil chega para você, né? Então, por exemplo, se a gente pensar numa situação, você precisa levantar um saco cheio de compras de supermercado. Então vamos supor, sei lá, você comprou o supermercado para um mês. Então tem 120 quilos de compras. Ou seja, poucas pessoas que você conhece no seu dia a dia, né, vai conseguir levantar 120 quilos de uma só vez, né? Você vai pegar aquela e levantar aqueles 120 quilos com a força única, né? Mas no decorrer eu tô com muita alergia, gente, não tô com Covid ainda não, é só alergia me matando. Então o pneu do carro furou, você não vai conseguir levantar o pneu do carro, mas quem você já viu o macaco, né? Você vai girando bem aí, quase se fosse nenhum carro, o macaco vai levantando o carro, né? Então, tipo, você pensa que o pneu do carro, se o pneu do carro furou, você vai levantar aquele carro, você vai conseguir levantar com sua mão. Poucas pessoas no mundo vão conseguir com a mão levantar o carro, né? Então a gente às vezes utiliza um mecanismo que a gente chama de alavancas, que vão fazer com que a gente consiga fazer aquele determinado movimento com um esforço tipo, muito menor, né? Então no decorrer da história, né, as pessoas, né, tiveram que levantar pedras ou objetos para construir casas, e casas ou sei lá, pirâmide do Egito, sem contar com a máquina para utilizar ela, né? A galera ia empurrando, levantando, muita gente morria, era esmagado e por aí vai, né? Então imagina você tem que levantar coisas pesadas, né? Para levantar uma casa, um prédio, um monumento, contando só com a força das pessoas, né? E de alguns animais para arrastar isso, né? Então para ajudar a vencer, né? Tipo, ao longo da história, esse esforço, então há mais ou menos 22 séculos atrás, um grego chamado Arquimedes, ele elaborou um artefato, né, simples, que resolvia essa questão para poder levantar esses objetos, que ele chama de uma alavanca. Então, ele tinha uma frase célebre dele que era: dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo, né? Então, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que gira em torno de um ponto de apoio, que é o caso ali desse alicate, do carrinho de mão, do abridor ali de garrafa. São casos de exemplos de alavanca, ou seja, você tem um ponto de apoio e aquela estrutura ela vai girar em torno desse ponto de apoio para poder fazer esse movimento. Então, por exemplo, como é que você conseguiria colocar uma pessoa sentada, equilibrada, com um elefante do outro lado? Isso é possível?
a partir da alavanca. Então a alavanca seria esse ponto, essa barra aí. O ollie seria o ponto de apoio desse objeto. Então é possível construir uma estrutura em que uma pessoa sentada consiga equilibrar o peso do elefante do outro lado. Com uma alavanca isso é possível, certo? Então a alavanca seria essa barra e a gente teria esse ponto O aí, seria o ponto de apoio dessa alavanca. F seria essa força que seria a pessoa para equilibrar e R seria a força resistente do outro lado. Então por exemplo, para que uma alavanca ela permaneça em equilíbrio, a gente tem que ter o seguinte esquema, né? A distância, a força resistente, por exemplo, o peso do elefante ali, vezes a distância que ele está até o ponto de apoio, tem que ser igual à força que é aplicada do outro lado aqui da alavanca, tem que ser igual à razão, ou seja, a força tem que ser do peso desse sujeito sentado, vezes a distância que ele se encontra ao ponto de apoio. Então, quanto maior for essa alavanca, menos força você pode fazer. Você precisa fazer para levantar. Então, se você tem um saco de uma pedra do outro lado, você quer levantar essa pedra, você vai construir uma alavanca que tem uma distância onde você está colocando essa força para poder conseguir elevar com facilidade esse objeto aí. Então, por exemplo, aqui coloquei aqui essa formulazinha, vocês vão usar mais para frente. Então, por exemplo, a mesma coisa aqui, tá um sujeito aqui que é uma alavanca, ou seja, uma gangorra. A gangorra funciona como uma alavanca. Então, para ele estar em equilíbrio, ou seja, a alavanca pararia no meio, fala, mas o adulto é muito mais pesado que o menino. É possível que isso exista, ou seja, é possível que isso aconteça, que existe uma posição em que a alavanca, ou seja, a gangorra fique paradinha, mesmo sabendo que eles têm pesos diferentes, aí vai depender, esse equilíbrio depende da distância, ou seja, veja que aqui do lado do menininho a alavanca é muito maior, ou seja, é o dobro do tamanho da posição do velhinho lá. Então, esse equilíbrio ele vai ser possível dependendo do tamanho da alavanca e da posição, da força de cada uma das forças, da força resistente, que está resistindo, né, ao esforço, e a força que está sendo aplicada para poder movimentar essa estrutura aí. Então, por exemplo, a força, o eixo no meio é o ponto de equilíbrio, né? A força resistente é o que a gente quer movimentar e a força potente é a força que a gente quer aplicar para movimentar alguma estrutura. Então, por exemplo, se a gente pensar que, por exemplo, o sujeito quer levantar essa pedra aí com 120 kg, né? Mas ele quer fazer uma força de como essa pedra tivesse 20 kg. Se ele for levantar essa pedra, por exemplo, se essa pedra aí tem 120 kg, se ele for para ele levantar essa pedra com a mão, ele precisa colocar uma força potente que seja equivalente para levantar uma pedra de 120 kg. Mas ele não quer usar essa força toda, porque ele não tem essa força toda. Então ele elabora uma alavanca para que ele quer levantar essa pedra de 120 kg, mas usando a força apenas de como se essa pedra tivesse só 20 kg. Então ele quer utilizar a força que ele utilizaria para levantar uma pedra de 20 kg para levantar uma pedra de 120 kg. Então para isso ele vai utilizar, ele utiliza uma alavanca, ou seja, então essa barra rígida, essa barra de madeira aí, por exemplo, fixando esse ponto de apoio, que é esse ponto aí, esse eixo aí no meio. Então como é que ele vai fazer para levantar essa pedra de 120 kg utilizando a força para levantar uma de 20? Então como é que ele vai, então como ele vai conseguir levantar uma massa com um peso que é 6 vezes maior que outra fazendo a mesma força, ou seja, como é que ele vai conseguir levantar uma pedra de 120 kg fazendo uma força para levantar uma pedra de 20 kg? Então ele utiliza essa alavanca de forma bastante simples, ou seja, e qual é a regrinha da alavanca? A distância entre o ponto da barra rígida, ou seja, a distância entre a alavanca em que você aplica a força e o ponto de apoio, que é o ponto ali, ele precisa ser 6 vezes maior que a distância da massa, ou seja, da pedra até o ponto de apoio. Então, por exemplo, eu quero levantar a pedra de 120 kg, utilizando a força como se essa pedra tivesse 20. Então, seria uma força 6 vezes menor. Então a distância que eu tenho que ter, esse carinha ele tem que estar construindo uma alavanca em que a distância de onde ele faz a força
até o ponto de apoio tem que ser uma distância que tem que ser pelo menos 6 vezes maior do que a distância entre a pedra e o ponto de apoio. Então, a partir daí, ele consegue fazer isso, né? Então, veja que ele vai conseguir levantar essa pedra de 120 kg utilizando uma força 6 vezes menor do que ele precisaria, certo? Basta ele construir essa estrutura aí. Ou seja, qual é a máxima da alavanca? A distância entre o ponto da barra rígida da alavanca em que você aplica a força, que ele está aplicando a força, e o ponto de apoio, esse ponto A e esse ponto do meio, tem que ser 6 vezes maior, ou seja, o tamanho dela tem que ser 6 vezes maior que a distância da massa, ou seja, da pedra até o ponto de apoio. Então você tem que construir uma alavanca que, já que você precisa aplicar uma força, você quer aplicar uma força 6 vezes menor, então você tem que construir essa alavanca nessa estrutura que tem que ser nessa distância de 6 vezes menor. Ah, professor, se ele quisesse, por exemplo, aplicar uma força 8 vezes menor, então ele teria que construir essa alavanca de um tamanho que a distância onde ele está fazendo a força até o ponto de apoio teria que ser 8 vezes maior do que do ponto da pedra ao ponto de apoio. Ah, professor, se ele quisesse aplicar uma força 10 vezes menor, então ele precisaria construir uma alavanca que essa barra, aonde ele faz a força, da onde ele faz a força até o ponto de apoio, essa distância teria que ser 10 vezes maior do que a distância da pedra até o ponto de apoio. Ah, professor, se ele quisesse fazer uma força 20 vezes menor, então ele teria que construir essa alavanca do ponto onde ele segura até o ponto de apoio, teria que ter uma distância 20 vezes maior do que a distância entre a pedra e o ponto de apoio, certo? Então, com isso, ou seja, com essa alavanca e com esse cálculo do Arquimedes, é possível a gente levantar e fazer um esforço muito menor, ou seja, ele faz um esforço muito menor para conseguir levantar uma mesma carga. Então essa é a contazinha simples, certo? O professor vai precisar fazer conta, Calma que já a gente chega nessa parte, né? Mas na aula mais para frente eu mostro como é que a gente faz esses cálculos para saber como é que consegue manter o corpo em equilíbrio na alavanca, quanta força deve ser aplicada, qual o tamanho da barra, a gente tem que calcular para saber se aquele objeto vai conseguir ser erguido ou não. Né? Mas a gente basta saber que a máxima é essa aí, certo? Ou seja, se você tem um objeto que você precisa aplicar uma determinada força para levantar ele, mas você não tem essa força, você constrói essa alavanca para conseguir levantar ele. E aí o que você precisa saber? A distância entre onde você está aplicando a força até o ponto de apoio tem que ser o número de vezes, o tamanho dela tem que ser o número de vezes maior do que a distância do ponto de apoio para o objeto que você quer levantar, para que você consiga. Então, eu quero levantar uma caixa de 80 kg, mas eu quero utilizar uma força 8 vezes menor, ou seja, a força que eu aplicaria para levantar aquela caixa de 80 kg, mas eu não quero utilizar essa força, eu quero utilizar 8 vezes menos. Então, a minha alavanca que eu tenho que construir tem que ser o quê? Do ponto onde eu vou empurrar ela para levantar a minha caixa, tem que ser 8 vezes maior, ou seja, a distância de onde eu estou até o ponto de apoio tem que ser 8 vezes maior do que a distância da onde a caixa está na alavanca até o ponto de apoio. Aí eu consigo levantar ela com facilidade. Certo? Então é bem assim que funciona a alavanca. Na próxima aula eu vou explicar um pouco dos tipos de alavancas, para depois a gente entrar nessa parte aí das contas propriamente dito, certo? Então fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.